Isabela mal dormira. A intimação fria sobre a mesa de cabeceira parecia zombar dela. Ela precisava de proteção contra Ricardo, seu ex-namorado, mas o que conseguira foi uma convocação direta do delegado-chefe, Alexandre. O pânico de Isabela, no entanto, não era apenas pelo caso. Era pelo que ela e a amiga Júlia haviam dito em voz alta na recepção da delegacia no dia anterior. Ela se lembrava do olhar pesado do inspetor Matias e da forma como Alexandre, mesmo de longe, pareceu notar a presença dela. Agora, parada em frente à porta de madeira escura da sala do delegado, com o estômago revirado, ela sabia que o depoimento sobre Ricardo era o menor dos seus problemas, pois a verdadeira investigação estava prestes a começar. Se o nervosismo da Isabela já te prendeu, deixe o seu gostei para eu saber. Se inscreve agora no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum detalhe dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece em uma futura história aqui do canal. Continue com a gente para descobrir o que vai acontecer nessa sala. Para entender a profundidade daquele nó em seu estômago, era preciso voltar exatas 24 horas. A recepção da delegacia tinha o cheiro azedo de desinfetante e medo antigo. As cadeiras de plástico laranja, gastas pelo tempo e pela angústia de centenas de pessoas, pareciam grudar na pele. Isabela, aos 23 anos, sentia-se pequena e exposta. Seus longos cabelos castanhos, normalmente brilhantes, estavam presos num coque desleixado. Ao seu lado, Júlia, sua melhor amiga, segurava sua mão com uma força que tentava ser reconfortante, mas que apenas denunciava o nervosismo compartilhado. "Júlia, eu não devia ter vindo", Isabela sussurrou, os olhos varrendo o ambiente. "Ricardo vai descobrir. Ele sempre descobre. Ele vai ficar furioso. É por isso que estamos aqui, Bela", Júlia respondeu, a voz firme, embora seus olhos também disparassem para cada policial que passava. "O que ele fez não é amor, é crime. Perseguição, as fraudes no seu cartão. Você precisa de uma medida protetiva. Você precisa que ele pare." Isabela engoliu em seco. Ricardo, com seu charme público e sua crueldade privada, havia transformado os últimos 6 meses de sua vida num inferno velado. O homem que ela pensou amar havia se revelado um manipulador, e agora que ela terminara, ele se tornara uma sombra. As mensagens não paravam. Ele aparecia nos lugares onde ela estava, e o recente rombo em sua conta bancária fora a gota d'água. Mas o medo que ele inspirava era quase paralisante. A delegacia estava num ritmo lento e pesado de fim de tarde. O tédio dos funcionários era palpável. Foi então que as portas duplas de vidro no fundo do saguão se abriram. O murmúrio baixo dos presentes cessou. Não foi um homem que entrou. Foi uma presença. Delegado Alexandre, 35 anos, movia-se com uma economia de movimentos que beirava a predação. Ele não era apenas alto, era largo. O uniforme azul escuro parecia feito sob medida para um corpo que claramente passava horas na academia, como um personal trainer de elite. O cabelo escuro era curto e impecável, o maxilar travado e a barba perfeitamente desenhada. Ele não olhou para os civis na recepção. Seu foco estava no inspetor que o acompanhava, com quem discutia algo em voz baixa e grave. Isabela parou de respirar. Todo o medo de Ricardo, toda a ansiedade da delegacia, dissolveu-se por um segundo, substituído por uma admiração puramente estética e absolutamente inoportuna. Ele era, objetivamente, o homem mais bonito que ela já vira na vida. Uma autoridade que não vinha apenas do distintivo em seu peito, mas da forma como ele ocupava o espaço. Enquanto ele passava, sem sequer registrar a presença delas, Isabela se inclinou para o ouvido de Júlia. Foi um impulso, uma tentativa desesperada de aliviar a tensão insuportável que sentia. "Amiga", ela sussurrou, a voz embargada entre o pânico e o assombro. "Que desperdício um homem desses trabalhando aqui. Que delegado gostoso." Júlia arregalou os olhos pronta para repreendê-la, talvez até rir do absurdo, mas seu rosto congelou. Seu olhar desviou para além do ombro de Isabela. A poucos metros de distância, parado perto do balcão, estava o inspetor Matias. Um homem de 40 e poucos anos com uma expressão permanentemente azeda e olhos pequenos e atentos. Matias ouvira. Não havia dúvida. O jeito como sua boca se torceu num esgar de reprovação foi claro.
Ele encarou Isabela com um desprezo que a fez encolher na cadeira, o rosto queimando em humilhação. Meu Deus, Bela, cala a boca, Júlia sibilou, puxando a amiga. Isabela queria sumir. O inspetor balançou a cabeça negativamente e se afastou, entrando por outra porta. O breve momento de distração havia se transformado em mais uma camada de pavor. 2 horas depois, elas saíram com o boletim de ocorrência registrado e a sensação de que nada havia sido resolvido. O que Isabela não viu foi a conversa que ocorreu 10 minutos depois da sua saída. O inspetor Matias bateu discretamente na porta da sala de Alexandre. Entre. Matias entrou segurando uma pasta. Alexandre não ergueu os olhos dos papéis em sua mesa. Sim, Matias. Delegado, apenas uma observação sobre a recepção hoje. Matias começou ajeitando os óculos. Havia uma ponta de satisfação em sua voz. Uma inveja mal disfarçada do respeito que Alexandre impunha sem esforço, enquanto ele, Matias, lutava por migalhas de autoridade. O senhor deveria considerar usar a entrada dos fundos. Sua passagem pelo saguão, digamos, causou um alvoroço. Alexandre finalmente levantou o olhar. Seus olhos eram de um castanho profundo, analíticos. Alvoroço, inspetor? Uma das vítimas que aguardava atendimento. Uma jovem. Senhorita Isabela, Matias disse, saboreando a palavra. Parecia mais interessada em avaliar os atributos físicos da autoridade do que em registrar sua queixa. Alexandre permaneceu impassível, mas uma sobrancelha se arqueou minimamente. E que conclusão ela chegou, Matias? O atendimento foi satisfatório? Matias permitiu-se um sorriso desdenhoso. A avaliação dela não foi sobre o atendimento, doutor. O termo exato que ela usou com a amiga foi gostoso. Houve um silêncio. Alexandre encarou o inspetor. O rosto uma máscara de profissionalismo. Por dentro, porém, algo se moveu. Ele estava acostumado a olhares, à admiração ou ao medo, mas a audácia daquela palavra, dita por uma vítima na sua delegacia, era inesperada. E, num nível que ele jamais admitiria, secretamente lisonjeiro. Obrigado pela observação, inspetor, disse Alexandre, a voz neutra. Tenho certeza de que a senhorita estava apenas nervosa. Pode se retirar. Matias saiu sentindo-se um pouco frustrado por não ter conseguido arrancar uma reação maior. Sozinho, Alexandre olhou para a pilha de casos. Puxou o BO que Isabela acabara de registrar. Isabela, 23 anos. Queixa contra Ricardo, 28. Perseguição, fraude, ameaça velada. Um caso comum, infelizmente. O procedimento padrão seria encaminhar para um dos inspetores de plantão, talvez para o próprio Matias. Ele olhou para a foto 3-4, anexada ao registro. Rosto jovem, bonito, mas com olhos assustados. Gostoso. A palavra ecoou em sua mente, arrancando-lhe um quase sorriso, o primeiro do dia. Ele pegou um formulário de intimação. Aquele caso não iria para Matias. Aquele caso exigia sua atenção pessoal. E assim, voltamos à manhã seguinte. Isabela, com a intimação na mão trêmula, parou diante da porta de madeira escura que dizia: Delegado-chefe, Alexandre. Ela bateu. A madeira parecia grossa demais. Entre! A voz grave soou lá de dentro, abafada, mas cheia de comando. Isabela empurrou a porta. A sala era como ele, imponente, organizada e sóbria. Estantes escuras cheias de livros de direito, um ar-condicionado zumbindo baixo, o cheiro de café forte. E lá estava ele, atrás de uma mesa de mogno maciço que parecia um carvalho. Sentado, ele parecia ainda maior. O uniforme de hoje era impecável. Ele não disse nada, apenas a observou caminhar os longos 3 metros da porta até a cadeira de visitante. Cada passo ecoava no silêncio. Ela se sentou na borda da cadeira, as mãos suando, o coração batendo na garganta. Ela podia sentir o olhar dele sobre ela, um olhar que não era profissional, era avaliativo. O silêncio se estendeu. 10 segundos. 20. Isabela sentiu o rubor subindo do pescoço para o rosto. Ela se preparou para falar de Ricardo, para implorar por ajuda. Alexandre, então, encostou-se na cadeira de couro, que rangeu suavemente. Ele juntou as mãos sobre a mesa, ignorando completamente os papéis do caso dela que estavam ao lado. Seus olhos encontraram os dela. Senhorita Isabela... A voz era baixa,
preenchendo o ambiente. Antes de falarmos sobre o caso, me diga uma coisa. Isabela prendeu a respiração. Ontem, na recepção, ele continuou, o tom perfeitamente calmo, quase casual, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Qual foi exatamente a sua impressão sobre o atendimento desta delegacia? O sangue de Isabela gelou. A pergunta da thumbnail havia sido feita. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele sabia. Claro que ele sabia. O inspetor Matias tinha contado. Ela estava ali sozinha na sala do homem mais poderoso da cidade e ela o havia chamado de gostoso em voz alta. Eu... Ela gaguejou, o rosto em chamas. Doutor, eu não entendo. Ele se inclinou para a frente, um movimento lento e deliberado. A proximidade, mesmo com a mesa entre eles, era avassaladora. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, brincou no canto de sua boca. Não entende? Ele questionou, a voz agora um pouco mais suave, mas com uma ponta de diversão perigosa. Meu inspetor, Matias, achou que a senhorita e sua amiga estavam descontentes, ou talvez excessivamente impressionadas. Ele fez uma pausa. Ele mencionou um comentário específico. Uma avaliação. Isabela fechou os olhos por um breve segundo. A humilhação era total. Ela tinha duas opções: mentir descaradamente ou encarar a verdade. Sendo impulsiva como era, ela escolheu a segunda, misturada com desespero. Doutor, eu peço 1000 desculpas. Ela disparou as palavras tropeçando. Eu estava e estou apavorada. O meu ex-namorado, ele está me caçando. Eu não estava pensando direito. Eu comentei com a minha amiga. Foi um impulso idiota. Não vai se repetir. Por favor, eu só preciso de ajuda contra o Ricardo. Ela terminou a frase quase sem fôlego, esperando uma reprimenda. Talvez que ele a expulsasse da sala ou a tratasse com frieza. Alexandre a observou por mais um longo momento. Ele viu o pânico genuíno nos olhos dela, a forma como ela se agarrava aos braços da cadeira. Ele viu a verdade em sua confissão apressada. E contra seu melhor julgamento profissional, ele gostou. Transparência é uma qualidade rara, senhorita Isabela, ele disse finalmente, sua voz voltando a um tom mais neutro, embora o brilho divertido em seus olhos não tivesse desaparecido. Especialmente nesta sala. Ele pegou o boletim de ocorrência, o primeiro movimento profissional que fez desde que ela entrou. Agora, disse ele abrindo o arquivo, vamos usar toda essa sua transparência para falar sobre o senhor Ricardo. Conte-me tudo e não omita nenhum detalhe. A entrevista oficial havia começado, mas algo irrevogável já havia mudado entre eles. A barreira entre autoridade e vítima, entre homem e mulher, havia sido rachada pelo comentário mais imprudente da vida de Isabela. E aquela primeira pergunta, que não tinha nada a ver com o caso, era a prova de que o interesse de Alexandre nela já não era puramente profissional. A sala de Alexandre parecia ter encolhido. O ar antes frio e rarefeito agora estava denso, carregado pela confissão humilhante de Isabela e pela pergunta inesperada dele. O rosto dela queimava e ela não conseguia sustentar o olhar do delegado. Doutor, eu juro, eu não quis. Foi o nervosismo. Ela tentou novamente, a voz um fio. Alexandre a observou, a máscara de autoridade voltando ao lugar, mas algo em seus olhos havia mudado. A diversão dera lugar a uma intensidade focada. Ele não estava mais jogando, estava analisando. Sente-se direita, senhorita Isabela, ele ordenou. Mas o tom não foi ríspido, foi quase protetor. Se o seu ex-namorado é metade do que você descreveu no BO, você precisa estar mais atenta do que distraída. A leve repreensão a trouxe de volta à realidade. O medo de Ricardo superou a vergonha. Ela assentiu, endireitando a coluna. O senhor tem razão. Então vamos, ele disse pegando uma caneta. Conte-me tudo, desde o início. E não omita os detalhes que você achou que não eram importantes para o escrivão lá fora. Isabela respirou fundo e começou. Ela falou por quase 1 hora. A narrativa, que saíra truncada e confusa na recepção, agora fluía com uma clareza dolorosa. Ela falou sobre o início encantador, como Ricardo a cobrira de presentes e atenção, isolando-a sutilmente de amigos. Falou sobre a mudança, o controle sobre suas roupas, as senhas que ele exigia. Falou sobre o dinheiro.
pequenos empréstimos que se tornaram transferências bancárias que ela não autorizara, e, finalmente, sobre o término e a perseguição que se seguiu. As flores mortas na porta, as mensagens que descreviam a roupa que ela estava usando naquele exato momento. Alexandre ouvia. Ele não era como os outros policiais. Ele não a interrompeu para perguntar por que ela deixou acontecer. Ele não a julgou por ter demorado. Ele apenas ouvia, o rosto sério, a caneta voando sobre o bloco de notas. Ocasionalmente ele erguia os olhos e a intensidade em seu olhar era quase física. Ela via, nele, uma raiva contida. Mas, através da sua onisciência, ela teria se surpreendido ao saber que a raiva de Alexandre não era apenas profissional. Ele era um homem de ordem. Ricardo era o caos. Ele era um protetor. Isabela era claramente uma vítima. Mas o comentário dela na recepção, aquela observação impulsiva e terrivelmente honesta, o fizera vê-la não apenas como caso 304B. Ele a via como Isabela, e a ideia daquele homem, Ricardo, aterrorizando-a, acendia nele um pavio curto e pessoal. Quando ela terminou, a sala estava silenciosa. Isabela sentia-se esgotada, como se tivesse corrido uma maratona. Isso é muito mais grave do que o BO inicial sugere, disse Alexandre, a voz grave. Isso não é perseguição, é uma escalada. Ele já passou da fraude para a intimidação psicológica. O próximo passo pode ser físico. Ouvir seu maior medo dito em voz alta pelo delegado fez Isabela estremecer. O que o senhor vai fazer? Alexandre a encarou. O protocolo era claro. Pedir uma medida protetiva, colocar o caso na pilha e deixar um inspetor cuidar disso. Mas ele sabia que manipuladores como Ricardo eram mestres em andar na linha da lei, tornando o trabalho da polícia frustrante e lento. Vou solicitar a protetiva imediatamente, disse ele. Mas Ricardo vai notar que você veio aqui. Ele vai saber que o jogo mudou. Ele abriu a gaveta de sua mesa, pegou sua carteira pessoal e dela tirou um cartão de visitas que não era o padrão da delegacia. Era seu cartão pessoal de quando advogava, simples, com seu nome e um número de celular. Ele virou o cartão e escreveu algo no verso. Este é o número do meu celular pessoal, ele disse, deslizando o cartão pela mesa. Isabela olhou para o cartão e depois para ele, confusa. Mas por quê? O 190? Não. Ele a cortou, firme. Homens como ele não se assustam com o 190. Eles contam com a demora. Se ele aparecer, se ele ligar, se você sentir que ele está perto, eu não quero que você ligue para a central. Quero que ligue para este número. Ele se inclinou para a frente. A qualquer hora. Dia ou noite. Isso é uma emergência. Isabela pegou o cartão. Os dedos dela, frios de nervoso, tocaram os dele, quentes e firmes. Uma corrente elétrica, breve e inegável, passou entre eles. Ela puxou a mão rapidamente, o rosto corando novamente, mas por um motivo diferente. Obrigada, doutor. Alexandre, ele a corrigiu a voz baixa. Aqui dentro, para todos os efeitos, sou o delegado, mas se você ligar para este número, ele apontou para o cartão na mão dela. Quem atende é o Alexandre. Era uma promessa, uma aliança, e uma linha perigosíssima que ambos acabavam de cruzar. 2 dias se passaram. A adrenalina da delegacia deu lugar a um pânico surdo. Isabela estava na casa de Júlia, com medo de voltar para seu próprio apartamento. A intimação de Alexandre parecia ter atiçado a fúria de Ricardo. As mensagens haviam parado, e esse silêncio era pior do que as ameaças. Naquela tarde, ela precisou buscar roupas em seu apartamento. Foi rápido, o coração batendo na garganta. Quando estava saindo do elevador de volta ao térreo, ela viu, encostado no interfone do prédio, como se estivesse casualmente esperando um amigo, estava Ricardo. O sorriso dele era largo, charmoso para quem passava na rua, mas para ela era a personificação do terror. Ele não disse nada, apenas ergueu a mão num aceno lento e debochado. Isabela congelou. O ar sumiu de seus pulmões. Ela se virou e correu de volta para o elevador, apertando o botão do seu andar com as mãos trêmulas. Entrou no apartamento, trancou a porta, a trava de segurança, a corrente. Ela deslizou até o chão, hiperventilando. Ele sabia. Ele não se importava com a polícia. Ele estava ali. Seu primeiro instinto foi ligar para Júlia.
Mas o que Júlia poderia fazer? Ela olhou para a bolsa. O cartão de Alexandre estava ali, a qualquer hora. Ligue para este número. Isso era uma emergência? Ele não a tocara. Mas o aceno era uma declaração de que ele podia chegar até ela quando quisesse. Ela discou. Na delegacia, Alexandre estava numa reunião tensa com sua equipe, incluindo o inspetor Matias. Discutiam uma operação de apreensão. O celular de trabalho de Alexandre estava na mesa. O celular pessoal, no bolso da calça, vibrou. Ele ignorou. Continuou falando sobre o mapeamento. Vibrou de novo. E de novo. Uma ligação insistente. Um momento, ele disse, a voz cortante, interrompendo a própria fala. Matias observou, irritado com a interrupção. Alexandre tirou o telefone pessoal do bolso. Um número que ele não reconheceu. Mas ele se lembrava de ter dado aquele número a apenas uma pessoa nos últimos meses. Ele se levantou abruptamente e foi para o canto da sala, virando de costas para a equipe. Alexandre. Alexandre. É a Isabela. A voz dela era um sopro de pânico puro. Desculpe, doutor, eu não sei se... Ele está aqui. Ele estava na portaria do meu prédio. Ele me viu. Ricardo me viu. A postura de Alexandre mudou instantaneamente. Toda a atenção da reunião desapareceu, substituída por uma urgência fria. Você está no apartamento? Trancou a porta? Sim, tudo. Fique longe das janelas. Estou a 10 minutos daí. Ele desligou. Não havia hesitação. Ele se virou para a equipe. Matias, assuma, ele disse, já caminhando para a porta e pegando as chaves do carro. Emergência pessoal. Matias ficou de pé, atônito. Doutor, a operação é amanhã. Assuma! Alexandre rosnou e saiu da sala, batendo a porta. O silêncio na sala de reuniões foi pesado. Os policiais se entreolharam. O inspetor Matias sentiu o sangue subir ao rosto. Emergência pessoal, ele repetiu, a voz cheia de escárnio para os outros. Desde quando o delegado-chefe tem emergências pessoais no meio do expediente? E quem era no telefone? Matias não era um homem mau, mas era um homem ressentido. Ele trabalhava naquela delegacia há 20 anos e nunca tivera o respeito que Alexandre conquistara em 2. Ele sentiu o cheiro de algo errado e ele começou a observar. Alexandre chegou em seu carro particular, descaracterizado. Ele subiu, verificou o apartamento de Isabela, olhou pela janela para a rua. Ricardo já havia sumido, claro. Ele encontrou Isabela encolhida no sofá, abraçando os joelhos. Ela estava pálida como cera. Ele foi visto nas câmeras do hall, disse Alexandre, o maxilar travado de raiva. Mas isso não é suficiente para prendê-lo. A protetiva ainda não saiu. Eu não posso ficar aqui. Ela sussurrou, lágrimas de frustração escorrendo. Eu não tenho para onde ir. Você fica na Júlia, ele disse, o tom de ordem inquestionável. Vamos, pegue o resto das suas coisas. Eu te levo até lá. No carro, o silêncio era tenso. Ele dirigia com uma eficiência focada. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz baixa. Isso não é parte do seu trabalho. Não, ele admitiu, os olhos fixos na estrada. Não é. Então por quê? Ele parou no sinal vermelho. Virou-se para ela. O espaço confinado do carro amplificava a presença dele. O cheiro sutil de seu perfume, misturado com café. Porque eu detesto covardes, ele disse, e porque você me pediu ajuda. Eu disse que ajudaria. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. A forma como o olhar dele se demorou no tremor dos lábios dela. A forma como ela sentia a pele arrepiar com a proximidade dele. Ele a deixou na casa de Júlia. Não saia daqui. Vou acelerar essa protetiva. No dia seguinte, Alexandre usou sua influência. Ele não apenas protocolou o pedido, ele ligou pessoalmente para o juiz da vara de violência doméstica, um colega com quem jogava squash. Ele descreveu o caso, omitindo os detalhes pessoais, mas enfatizando a escalada do agressor. A medida protetiva foi expedida em 3 horas, um recorde. Ele também fez algo que era uma clara quebra de protocolo. Alocou uma viatura descaracterizada para fazer rondas periódicas na rua de Júlia e no prédio de Isabela. Matias viu a ordem de serviço. Ronda especial? Para o caso 304B? Mas que diabos! Ele começou a puxar os registros, as ligações de Alexandre,
as saídas abruptas, o pedido de urgência pessoal ao juiz. O inspetor começou a montar um pequeno dossiê. Enquanto isso, uma nova jogadora entrava em cena, a doutora. Maria Clara, promotora de justiça, 34 anos, elegante num nível que beirava a intimidação, entrou na delegacia. Ela não andava, ela desfilava. Tinha um passado mal resolvido com Alexandre. Um caso breve, intenso, que ela acreditava que terminaria em algo sério. Ele havia terminado tudo 6 meses antes, alegando foco total no trabalho. Ela foi direto à sala dele, como sempre fazia, sem bater. Alexandre, querido, vim ver os inquéritos da semana. E te levar para jantar, claro. Você não pode se esconder para sempre. Alexandre estava ao telefone. Ele ergueu o dedo pedindo um segundo, mas sua voz estava diferente, mais suave. Sim, a protetiva foi assinada. Não, ele não pode chegar a 300 metros. Fique calma, Isabela. Você está segura agora. O nome Isabela pairou no ar. Maria Clara congelou. Isabela? Ela se lembrou da jovem assustada que vira na recepção outro dia. A garota sobre quem Matias fizera um comentário venenoso na sala dos promotores, sobre como ela estava impressionada com o delegado. Alexandre desligou, o rosto voltando à máscara profissional ao ver Maria Clara. Doutora, o que devo à honra? Isabela? Ela perguntou, a voz doce, mas os olhos frios como gelo. Você está tratando pessoalmente do caso daquela vítima? Estou garantindo que o protocolo seja seguido com eficiência, ele respondeu, arrumando os papéis. Que eficiente! Ela zombou, aproximando-se da mesa dele. Ela o conhecia. Ela conhecia a paixão dele, mas nunca vira aquela ternura protetora. Era um instinto que ela não sabia que ele possuía, e ele não o estava usando por ela. Ouvi dizer que ela causou uma impressão e tanto na recepção. Parece que você retribuiu a impressão. Maria Clara, ele advertiu, a voz baixa. Não se meta. Eu não me meto, querido. Eu processo, ela retrucou. E envolvimento romântico com uma vítima vulnerável, delegado. A corregedoria adora esse tipo de coisa. Pega muito, muito mal para a reputação de um homem em ascensão. O ciúme era uma navalha em sua voz. Cuidado para onde você aponta sua proteção. Alexandre. Ela saiu da sala, deixando a ameaça no ar. Ao passar pela recepção, ela viu Isabela, que viera justamente buscar sua cópia da medida protetiva. Maria Clara parou. Ela olhou Isabela de cima a baixo. A garota era jovem, bonita de um jeito fresco, mas visivelmente frágil. Maria Clara sentiu uma onda de desprezo. Aventureira, ela murmurou, baixo, mas propositalmente audível para Isabela, enquanto passava. Isabela recuou, confusa e intimidada. Ela não entendeu a hostilidade, mas sentiu. Era um novo tipo de ameaça, uma que ela não sabia como combater. Naquela noite, o telefone de Alexandre tocou. Era Isabela. Desculpe ligar, ela disse. Não é uma emergência sobre o Ricardo. É só... Obrigada, pela protetiva, pela viatura. Eu vi o carro passando, eu me senti... Segura, ele completou. É o meu trabalho. Não, ela insistiu. Obrigada, Alexandre. De verdade. Eu sei que o senhor está se arriscando por mim. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela de seu apartamento escuro. Ele estava se arriscando. Matias o observava. Maria Clara o ameaçara. E ainda assim, a voz dela no telefone era a única coisa que fazia sentido naquele dia. Você não está mais sozinha nisso, Isabela, ele disse, a voz grave. Mas preciso que se cuide. Você não está lutando só contra o Ricardo agora. Estamos. A palavra estamos selou o pacto. A aliança secreta estava formada. O romance era agora uma verdade proibida, e os inimigos, tanto os de fora quanto os de dentro, estavam oficialmente declarados. A investigação do caso dela e o envolvimento deles eram agora uma coisa só. A aliança secreta floresceu na sombra do perigo. Os telefonemas sobre o caso tornaram-se mais longos. A formalidade de doutor e senhorita dera lugar a Alexandre e Isabela nos momentos de privacidade. O relacionamento deles era um equilíbrio precário em uma corda bamba, com a ameaça de Ricardo de um lado e o abismo profissional do outro. Eles se encontraram em um café discreto, num bairro distante do centro,
onde ninguém os reconheceria. A desculpa era revisar os próximos passos legais, mas a tensão na mesa não tinha nada a ver com o processo. Eu me sinto mais calma, sabendo que a viatura está passando, Isabela disse, mexendo o açúcar em seu café, embora não fosse bebê-lo. Ela o observava por baixo dos cílios. A luz suave da tarde suavizava os traços duros do rosto dele. Não baixe a guarda, Alexandre respondeu, sua voz grave criando uma bolha de intimidade ao redor deles. Ricardo é do tipo que espera. Ele está quieto demais. Isso me preocupa. As mãos deles estavam sobre a mesa, a poucos centímetros de distância. Havia um magnetismo ali, um desejo de fechar aquele pequeno espaço. Ele explicava os termos da medida protetiva, o que constituía uma quebra, mas seus olhos, por vezes, desviavam-se para os lábios dela, que ouviam atentamente. Ela, por sua vez, tentava focar nos conselhos legais, mas tudo o que conseguia era memorizar a forma como a sobrancelha dele se franzia em concentração, o calor que emanava dele mesmo do outro lado da mesa. Eu tenho que voltar, ele disse finalmente, olhando o relógio com relutância. Me ligue se... Eu sei. Ela o interrompeu, um sorriso frágil surgindo. Se eu sentir qualquer coisa. Aquele encontro, carregado de uma sensualidade sutil e palavras não ditas, foi a calmaria antes da tempestade. O que eles não sabiam é que não estavam sozinhos. Do outro lado da rua, dentro de seu carro particular, o inspetor Matias ergueu o celular. Ele estava seguindo Alexandre desde que o delegado deixara a delegacia para uma diligência externa. O clique da câmera foi silencioso, mas a imagem capturada foi ensurdecedora. O delegado-chefe e a jovem vítima inclinados um para o outro, num enquadramento que não sugeria lei e ordem, mas sim cumplicidade e romance. Matias guardou o telefone, o gosto amargo da validação em sua boca. Ele sabia. Enquanto isso, Ricardo sentia o cerco se fechar. Ele não era estúpido. Ele observava a rua de Júlia, mantendo-se rigorosamente fora do limite de 300 metros. Ele viu a viatura descaracterizada fazendo a ronda. Viu Isabela saindo do carro de Júlia, o celular na orelha, e pela primeira vez em meses, ela não parecia aterrorizada. Parecia protegida. A raiva tomou conta dele. Não era mais sobre recuperar Isabela. Era sobre a humilhação de perdê-la para outro homem. Um homem com um distintivo. Com algumas ligações e seu charme manipulador, ele descobriu o que precisava. Não era qualquer policial. Era o delegado-chefe. O gostoso da recepção. A fofoca ouvira de um funcionário de baixo escalão fora uma mina de ouro. A história se escreveu sozinha na mente doentia de Ricardo. Se não posso tê-la, ele murmurou para o volante do carro, vou destruir o que ela tem. Vou destruir o protetor dela. O plano era cruel e brilhante. Ele não iria atacá-la fisicamente. Ele iria implodir a vida dela e a carreira de Alexandre de uma só vez, usando as próprias ferramentas deles, lei e ordem, contra eles. 2 dias depois, Isabela se arriscou a ir ao seu próprio apartamento. Alexandre havia insistido que ela não fosse, mas ela precisava de documentos. Ele garantiu que a Honda estaria por perto. Ela subiu, pegou o que precisava e, ao sair, encontrou uma caixa de veludo azul marinho na soleira da porta. Seu coração parou. Não havia remetente. Com as mãos trêmulas, ela levou o pacote para dentro e o abriu. Lá dentro, sobre o cetim branco, repousava um colar de diamantes. Era deslumbrante, delicado e, sem dúvida, caríssimo. Um pequeno cartão, com letras impressas, estava dobrado ao lado. Pelo seu novo protetor. Ele tem bom gosto. O ar saiu de seus pulmões num grito silencioso. Era Ricardo. Ele sabia sobre Alexandre. Ele estava zombando dos dois. Ela discou o número pessoal de Alexandre, as lágrimas de pânico escorrendo. Alexandre, ele sabe de você. Ela soluçou ao telefone. Ele deixou um colar de diamantes na minha porta. Ele está zombando de nós. Na delegacia, Alexandre sentiu o sangue gelar. Sua primeira reação foi uma raiva pura contra Ricardo. Sua segunda, uma onda avassaladora de proteção por Isabela. Ele está tentando te intimidar, Isabela. É um jogo, ele disse, a voz tensa. Não toque mais nisso. Deixe na caixa. Vou mandar um perito buscar. Isso é uma escalada no assédio. Vamos adicionar isso à queixa.
Mas Alexandre, cego pela raiva e pela sua crescente afeição, cometeu um erro fatal. Ele viu o colar apenas como uma ameaça de Ricardo contra Isabela. Ele não percebeu que o colar era a isca, e ele, o alvo. No mesmo dia, a quilômetros de distância, Ricardo sentou-se em um café internet. Usando um e-mail temporário e um serviço de denúncias anônimas, ele redigiu sua obra-prima. A denúncia foi direcionada diretamente à Corregedoria Geral da Polícia Civil. Era detalhada e cheia de meias-verdades venenosas. Venho denunciar o delegado-chefe Alexandre, ele escreveu. Ele está usando recursos do Estado, incluindo viaturas descaracterizadas, placa XXXXX, para proteger sua amante, uma jovem chamada Isabela, caso 304B. Ele abusou de seu poder para acelerar uma medida protetiva contra mim, o ex-namorado, para tê-la para si. O envolvimento deles é impróprio e antiético. Como prova, ele acabou de receber um pagamento pelos seus favores. Um colar de diamantes caríssimo foi entregue hoje no apartamento dela, como agradecimento, pela proteção especial. Verifiquem. A denúncia, por si só, poderia ser descartada como vingança de um ex-namorado. Mas ela precisava de um pilar interno. E esse pilar estava prestes a ser cimentado por Maria Clara. A promotora sentia o desprezo corroendo seu orgulho. Alexandre não só a estava ignorando, como os boatos sobre seu interesse na vítima já corriam pelos corredores do fórum. Seu ciúme era uma força da natureza, uma tempestade buscando onde desabar. E ela encontrou seu para-raios na sala de café da delegacia. Inspetor Matias, ela cumprimentou, a voz doce como mel e veneno. O senhor parece exausto. O trabalho está pesado? Matias, que já estava remoendo a foto que tirara, desabafou. Doutora, está impossível. Com o delegado-chefe usando recursos vitais para assuntos pessoais, sobra tudo para nós. É uma vergonha. Maria Clara fingiu surpresa, os olhos se arregalando. Oh, não me diga o caso daquela Isabela. Eu notei. Alexandre é um homem tão brilhante, tão focado. É uma pena vê-lo ser manipulado. Ela baixou a voz, confidencial. Ela me parece uma oportunista, inspetor. E ele está cego. Um homem de 20 anos de casa como o senhor, tendo que cobrir os rastros dele, enquanto ele usa viaturas para encontros românticos. Românticos? Matias engoliu a isca. Eu sabia. Eu vi, doutora. Eu tenho provas. Em sua indignação, ele mostrou a ela a foto do café. O sangue de Maria Clara gelou e ferveu ao mesmo tempo. A intimidade na foto era um tapa em seu rosto. Aquele olhar, ele nunca a olhara daquele jeito. Meu Deus, ela sussurrou a mão no peito, a performance perfeita de uma profissional chocada. Isso é pior do que eu imaginava. Matias, isso é uma mancha na instituição. O senhor sabe, eu ouvi um boato horrível, de que uma denúncia anônima foi feita. Denúncia? Sim, mas que a corregedoria achou fraca, coisa de ex-namorado. Eles precisam de algo, de dentro, alguém com coragem e integridade, que se importe com a justiça mais do que com lealdade cega. Ela colocou a mão no braço dele. Suas observações, essa foto, isso validaria tudo. Isso salvaria a reputação da delegacia antes que Alexandre a afunde por causa de uma aventureira, validado, vingado e, acima de tudo, manipulado. Matias sentiu-se um cruzado. Naquela mesma tarde, ele fez uma ligação anônima para a corregedoria. Eu sou um inspetor desta delegacia, ele disse, a voz distorcida por um lenço. A denúncia que receberam sobre o delegado Alexandre e o caso 304B é tudo verdade. Ele a encontra em segredo. Tenho fotos dele com ela em um café hoje. E a joia? O pacote chegou. Eu mesmo vi a ordem de serviço da perícia que ele solicitou para coletar o presente que ele ganhou. Ele está tentando cobrir os rastros. A armadilha estava completa. A denúncia do agressor agora corroborada pela prova do inspetor e o testemunho de uma entrega de joia. A corregedoria tinha o que precisava para agir. Naquela noite, alheios à rede que se fechava, Alexandre foi até o apartamento de Júlia. Ele precisava ver Isabela. A história do colar o deixara no limite. Ela abriu a porta e a tensão do dia transbordou. Alexandre,
Eu estou com tanto medo. Ela sussurrou, o corpo tremendo. Ele não vai parar. Ele entrou fechando a porta. A necessidade de protegê-la era uma dor física. Ele a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar para ele. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz da rua. Eu não vou deixar ele te tocar, Isabela. Você está me ouvindo? A voz dele era rouca. Eu confio em você, ela sussurrou, os olhos fixos nos dele. A distância entre eles que haviam mantido com tanto custo evaporou. A linha fora cruzada há muito tempo. Ele a puxou para si, e o beijo não foi gentil nem hesitante. Foi um beijo de desespero, de posse, de uma atração que ambos tentaram negar por semanas. Era profundo, faminto, e selou o destino deles no exato momento em que tudo estava prestes a ruir. Ele se afastou, a respiração pesada, a testa colada na dela. Ninguém vai nos separar. Na manhã seguinte, Alexandre chegou à sua sala. Sobre a mesa impecável, repousava um envelope pardo, austero, com o selo oficial em relevo. Corregedória Geral da Polícia Civil, confidencial. A armadilha havia se fechado. O gosto do beijo da noite anterior ainda estava nos lábios de Alexandre quando ele chegou à delegacia. Fora um ato de desespero, uma admissão de algo que ambos sabiam ser inevitável e perigoso. A promessa dele, ninguém vai nos separar, ecoava em sua mente como um juramento de batalha. Ele se sentia invencível, pronto para lutar contra Ricardo, contra o sistema, contra o que quer que viesse. Então, ele viu o envelope. Pardo, austero, com o selo em relevo da Corregedoria Geral. Estava perfeitamente centrado em sua mesa de mogno. Por um instante, o delegado mais temido da região sentiu o estômago despencar. O mundo pareceu parar de girar. O ar em sua sala, normalmente seu santuário de controle, ficou rarefeito. Com uma mão firme que desmentia a tempestade em seu peito, ele usou um abridor de cartas para romper o lacre. O papel era grosso, oficial. As palavras eram frias, legais e absolutamente brutais. Abertura de sindicância investigativa. Alegações de conduta imprópria e quebra de decoro. Uso indevido de recursos do Estado para fins pessoais. Abuso de autoridade para favorecimento em investigação. Caso 304-B. E então, a frase final, a que fez seu sangue gelar. Indícios de recebimento de vantagens indevidas. Joia de alto valor em troca de proteção. A armadilha. A maldita joia. Ricardo não estava apenas ameaçando Isabela. Ele estava enquadrando Alexandre. E ele, cego pelo desejo de protegê-la, caiu perfeitamente. Ele se lembrou da raiva no rosto de Matias, da ameaça velada nos olhos de Maria Clara. Ricardo não agira sozinho. Ele apenas plantara a semente no solo fértil do ciúme e da inveja profissional. O telefone em sua mesa tocou. Era da superintendência. A voz do outro lado foi breve. Delegado Alexandre, o senhor está sendo notificado. A sindicância está aberta. Conforme o regulamento, o senhor está imediatamente afastado de suas funções até a conclusão do inquérito. Afastado. A palavra era um soco. O senhor deve entregar seu distintivo, sua arma e todos os bens da instituição ao delegado interino, que assume imediatamente. E quem assume? Alexandre perguntou a voz baixa e perigosa, embora ele já soubesse a resposta. O inspetor-chefe, Matias. A humilhação foi completa, calculada e precisa. Ele teria que entregar o símbolo de sua autoridade ao homem que o traíra. Enquanto Alexandre vivia o desmoronamento de sua carreira, Isabela acordava na casa de Júlia com uma sensação inédita de esperança. O beijo mudara tudo. Não era mais uma vítima implorando por ajuda. Era parte de uma aliança, parte de um nós. Ela sentia que, com Alexandre ao seu lado, Ricardo não poderia mais tocá-la. Bom dia, Bela, Júlia disse, sentada à mesa da cozinha com seu notebook. Você parece leve. Aconteceu alguma coisa ontem? Isabela corou, um sorriso tímido surgindo. Eu e o Alexandre, nós nos beijamos. Júlia engasgou com o café. O quê? Bela, isso é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Você sabe o perigo, não sabe? Se descobrirem, eu não me importo. Isabela disse, sentindo-se corajosa pela primeira vez. Ele disse que ninguém vai nos separar.
A expressão de Júlia escureceu de repente, os olhos fixos na tela do computador. Ah, Bela! Ela sussurrou, o pavor em sua voz. O que foi? Bela, você precisa ver isso. Júlia virou o notebook. Era um blog local de notícias policiais, o tipo de página que vivia de fofocas de delegacia e vazamentos sensacionalistas. A manchete principal, em letras garrafais, parecia gritar para ela. Na delegacia, ela falou que o delegado era um gostoso. E agora ele está afastado por corrupção. O coração de Isabela parou. O ar sumiu de seus pulmões. Ela leu a primeira linha. Fontes internas da Polícia Civil confirmam o afastamento do delegado-chefe Alexandre, investigado por se envolver romanticamente com uma vítima de um caso que ele mesmo supervisionava. A jovem, Isabela, 23, teria sido ouvida na recepção da delegacia, fazendo comentários sobre a aparência física do delegado, o que deu início ao envolvimento impróprio. Não, não. Isabela cambaleou para trás, a mão na boca. O artigo continuava, cada palavra uma facada. Ele misturava a verdade com veneno. Mencionava os encontros secretos, mas o café, as viaturas especiais usadas para favorecimento íntimo e, o pior de tudo, a denúncia de suborno. A corregedoria investiga o recebimento de presentes caros, incluindo um colar de diamantes, que o delegado teria aceitado da vítima em troca de proteção contra um ex-namorado. A joia, a armadilha de Ricardo. Ela caiu e levou Alexandre junto. Júlia, Isabela soluçou, o corpo tremendo violentamente. Foi minha culpa. O meu comentário. Aquele comentário idiota na recepção foi o que eles usaram. E a joia? Eu liguei para ele. Eu contei. Eu arruinei a vida dele. Bela, não! Júlia a abraçou, ela mesma chocada. Isso é uma armadilha. Eles distorceram tudo. Você é a vítima aqui. Que vítima? Isabela gritou, a culpa e a vergonha queimando como ácido. O artigo me pinta como uma aventureira. Eles acham que eu seduzi ele, que eu subornei ele. O telefone de Isabela tocou sobre a mesa. O número era da delegacia. Ela atendeu, as mãos trêmulas esperando ouvir a voz de Alexandre, esperando que ele dissesse que era tudo um pesadelo. Mas a voz do outro lado era fria, burocrática e cheia de um desprezo mal disfarçado. Senhorita Isabela, aqui é o delegado interino, Matias. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. O delegado Alexandre foi afastado por tempo indeterminado. Matias continuou, seu tom saboreando cada sílaba. O seu caso, 304B, foi reatribuído a mim. Preciso que compareça à delegacia hoje às 14 horas, para reavaliarmos a sua situação, e venha sozinha. O clique da ligação foi seco, final. Às 14 horas, Isabela atravessou a mesma recepção onde tudo começara, mas desta vez não havia admiração, apenas julgamento. Os policiais nos balcões que antes a olhavam com compaixão, agora a encaravam com escárnio. Ela podia ouvir os sussurros. É ela, a que derrubou o chefe, Maria Delegado. Ela era um pária. A mulher que usara seus encantos para corromper o homem mais íntegro da instituição. Ela foi levada não à sala imponente de Alexandre, mas a uma sala de interrogatório pequena e sem janelas. Matias entrou minutos depois, segurando a pasta dela como se estivesse suja. Senhorita, ele começou, sentando-se à frente dela, a mesa de metal entre eles. Ele não a olhava nos olhos. Uma bela confusão que a senhorita causou. Inspetor, delegado, eu não fiz nada. Fomos vítimas de uma armadilha. O Ricardo, poupe-me dos seus álibis românticos, ele a cortou, a voz gotejando superioridade. Estou aqui para falar de fatos. E o fato é que recursos da polícia foram desviados para o seu caso pessoal. Ele abriu a pasta. A ronda especial com viatura descaracterizada em sua residência e na da sua amiga. Esse privilégio está revogado com efeito imediato. O pânico subiu pela garganta de Isabela. O quê? Não, o senhor não pode fazer isso. Ricardo vai me encontrar. Ele sabe que o Alexandre foi afastado. Ele deve ter visto a notícia. Ele vai vir atrás de mim. Essa é a sua interpretação, disse Matias friamente. O senhor Ricardo, até o momento, não violou a medida protetiva. Não há justificativa legal para o uso de recursos de vigilância que deveriam estar combatendo crimes reais.
e não protegendo o caso extraconjugal do ex-delegado. Extraconjugal? Ele não é casado. Nós não... A natureza exata do seu relacionamento será determinada pela corregedoria. Matias disse, levantando-se. A partir de agora, senhorita, a senhorita é uma vítima como qualquer outra. Se o senhor Ricardo realmente ameaçá-la, ligue para o 190. Como todo cidadão comum, estamos entendidos? Ele a encarou, esperando uma resposta. Isabela sentiu as lágrimas de raiva e medo subindo, mas se recusou a chorar na frente dele. Entendido, ela sussurrou, a voz quebrada. Ótimo. Que um conselho, ele disse parando na porta. Não tente entrar em contato com o Sr. Alexandre. Qualquer comunicação entre vocês será vista como obstrução de justiça e conluio. A senhorita pode passar de vítima a cúmplice muito rapidamente. Ela saiu da delegacia e o sol da tarde pareceu ofuscá-la. A humilhação era total. A culpa era um peso em seu peito. E pela primeira vez desde que conhecera Alexandre, ela estava completamente e absolutamente sozinha. Desprotegida. De volta à estaca zero, mas agora com um alvo ainda maior nas costas. O romance que parecia sua salvação tinha se tornado a ferramenta de sua ruína e da destruição do homem que ela estava começando a amar. Afastado, em seu apartamento silencioso, Alexandre estava de roupas civis. Seu distintivo e sua arma repousavam na mesa de centro, esperando a coleta. Ele olhava para o celular pessoal. O desejo de ligar para Isabela, de dizer a ela para fugir, para se esconder, era quase físico. Mas ele não podia. Matias estava certo sobre uma coisa. Qualquer contato agora só a afundaria com ele. Ele jogou o celular no sofá, impotente, a raiva queimando fria em suas veias. O jogo havia mudado. Ele não era mais o protetor. O apartamento de Júlia, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. Isabela passava os dias alternando entre a janela, onde procurava neuroticamente pelo carro de Ricardo, e o notebook, onde lia e relia a notícia humilhante sobre Alexandre. A culpa era um veneno lento. Cada sussurro que ela ouvira na delegacia, cada olhar de desprezo, repetia-se em sua mente. Aventureira. Maria Delegado. Eu fiz isso, Júlia. Ela disse pela 10ª vez, o rosto pálido, os olhos fundos. Aquele comentário idiota. Eu estava nervosa. Por que eu fui falar aquilo? Júlia fechou o notebook com força, o som estalando no silêncio tenso. Pare. Agora, ela ordenou. Você acha que Ricardo planejou tudo isso baseado num comentário impulsivo? Não seja ingênua, Bela. Ele teria armado qualquer coisa. Você foi apenas a ferramenta que o ciúme de Maria Clara e a inveja de Matias precisavam para agir. Você não é a causa. Você foi a desculpa. As palavras de Júlia atingiram Isabela como um tapa. Ela parou de chorar. A culpa, por um instante, deu lugar a uma raiva fria. Júlia estava certa. Ela estava agindo como a vítima frágil que todos pintaram. Ricardo queria destruí-la. Maria Clara queria eliminá-la. Matias queria sua insignificância. Que ela estava entregando a eles exatamente o que queriam, enquanto o único homem que a protegera estava sendo crucificado por isso. Não, Isabela sussurrou, a voz ganhando uma firmeza que nem ela sabia que possuía. Eu não vou ser a aventureira que destruiu a carreira dele. Eu não vou deixar o Ricardo vencer. Ela se levantou, os olhos secos e brilhantes. O medo ainda estava lá, mas agora era combustível. Se o Alexandre não pode mais me proteger, eu vou proteger ele, e a mim mesma. E como vamos fazer isso, Sherlock Holmes? Perguntou Júlia. Não podemos nem ligar para ele. Devem estar monitorando cada passo dele. Não vamos ligar, disse Isabela. Nós vamos encontrá-lo. Havia apenas um lugar que não faria parte de uma investigação oficial, um lugar neutro. O café discreto longe do centro. No dia seguinte, Isabela estava lá. Sentou-se na mesma mesa, pedindo um café que não bebeu. Cada minuto que passava era uma tortura. E se ele não viesse? E se ele a odiasse agora? As horas se arrastaram. O sol começou a se pôr. Quando ela estava prestes a desistir, a porta do café se abriu e ele entrou. Não era o delegado Alexandre. O uniforme impecável fora substituído por um jeans escuro, uma camiseta preta simples que marcava seu físico de forma ainda mais evidente e uma jaqueta de couro gasta.
Sem o distintivo e a autoridade do cargo, ele parecia, paradoxalmente, mais perigoso e mais vulnerável. Seus olhos varreram o local e a encontraram. Havia surpresa, raiva e algo mais, alívio. Ele se sentou à frente dela, a tensão irradiando dele. Você não devia estar aqui, Isabela. É estúpido. Eles podem estar te seguindo. Eles quem? Matias? Ela rebateu, a nova força em sua voz fazendo-o erguer as sobrancelhas. Ótimo. Deixe que sigam. O que mais eles podem fazer? Prender-nos por tomar café? Isso não é brincadeira, ele rosnou, a voz baixa. Você não entende o que está em jogo. Não. Eu entendo perfeitamente, ela disparou inclinando-se sobre a mesa. Eu entendo que você foi afastado por minha causa, por uma armadilha nojenta do meu ex-namorado. E eu entendo que, enquanto você fica aqui se escondendo como um civil, o delegado Matias revogou minha proteção. Me chamou de caso extraconjugal e praticamente desenhou um alvo nas minhas costas para o Ricardo. O rosto de Alexandre endureceu, a raiva agora focada. Ele... O quê? Ele me deixou sozinha, Alexandre. E eu me recuso a ficar. Você disse que ninguém ia nos separar. Ela o lembrou, a voz quebrando por um segundo antes de se firmar. Eu não estou aqui como vítima. Eu estou aqui como sua parceira. Não somos mais delegado e vítima. Somos dois civis contra um sistema que quer nos ver cair. Você vai lutar ou vai deixar eles vencerem? Alexandre a observou, verdadeiramente pela primeira vez. Não a jovem assustada na sua sala, nem a mulher desejável no escuro do apartamento. Ele via uma leoa. A determinação dela o atingiu. E ele tomou sua decisão. Eles não vão vencer, ele disse, um sorriso sombrio surgindo. Certo. Temos duas frentes. Provar que Ricardo é um criminoso e provar que a joia foi uma armação. Você e Júlia, o que conseguem fazer? A investigação paralela começou naquela noite. Dividiram as tarefas. Isabela e Júlia se trancaram no apartamento, transformando a mesa da cozinha em uma sala de guerra digital. O alvo era o passado de Ricardo. Ele é charmoso demais, limpo demais, disse Júlia, os dedos voando sobre o teclado. Golpistas como ele não usam o nome verdadeiro para sempre, mas eles são vaidosos. Eles mantêm padrões. Elas mergulharam fundo nas redes sociais. Perfis antigos, fotos marcadas, comentários de anos atrás. Elas encontraram conexões. E o mais importante, outras mulheres. A primeira foi Camila, de Belo Horizonte. Júlia usou sua lábia digital e conseguiu uma videochamada. Isabela conversou com ela. A história era um eco fantasmagórico da sua. O romance avassalador, o isolamento, os pedidos de dinheiro, as transferências de emergência. Ricardo havia limpado a conta de Camila e desaparecido. A segunda foi Mariana, do Rio. Mesma história, mas desta vez ele a convencera a abrir uma empresa de fachada em nome dela. Ele não é um perseguidor, Isabela disse para Alexandre, em uma ligação de um telefone pré-pago naquela noite. Ele é um golpista profissional. A perseguição foi porque eu terminei antes que ele conseguisse o que queria de mim. Elas conseguiram que Camila e Mariana enviassem cópias de extratos bancários e declarações assinadas, detalhando os golpes. A imagem de ex-namorado vingativo estava se desfazendo, revelando o criminoso habitual. Enquanto isso, Alexandre, sem seu distintivo, recorreu às sombras. Ele contatou um investigador particular chamado Furtado, um ex-policial que devia a Alexandre por não ter exposto um erro antigo. Estou cobrando aquele favor, Furtado, disse Alexandre, encontrando-o em um beco. Preciso rastrear uma compra, um colar de diamantes. Suborno, chefe? Furtado perguntou mascando um palito. Armadilha, Alexandre corrigiu. 2 noites depois, Furtado entregou. Quem quer que seja seu inimigo, ele é inteligente, mas preguiçoso. A joia foi comprada online. O pagamento foi com um cartão pré-pago, comprado com dinheiro vivo numa loja de conveniência. Impossível de rastrear, certo? Errado. O idiota mandou entregar. No apartamento da Isabela, disse Alexandre. Não, numa caixa postal alugada. Furtado sorriu. E adivinha quem alugou essa caixa postal usando documentos verdadeiros 3 semanas atrás? Seu garoto, Ricardo. Ele entregou a cópia do contrato de aluguel da caixa postal e o recibo de entrega da joalheria online. A prova da premeditação. Armados,
Era hora de confrontar os inimigos internos. Isabela, com cópias das declarações de Camila e Mariana na bolsa, foi a primeira. Ela esperou Maria Clara na saída do fórum, no estacionamento privativo. A promotora, impecável em seu terninho de grife, parou ao vê-la, o desprezo evidente. Perdida, querida. A delegacia não é mais aqui. E seu protetor foi despromovido. Eu não estou procurando o Alexandre, Isabela disse, a voz fria como aço. Estou procurando a senhora. Eu só queria entender como uma doutora da lei, uma promotora, se sente sendo cúmplice de um golpista. Maria Clara empalideceu. Eu não sei do que está falando, sua atrevida. Ricardo, Isabela disse, tirando os papéis da bolsa. Ele já aplicou golpes em pelo menos outras 2 mulheres. Extratos bancários, fraudes. Ele é um criminoso. E a senhora, movida pelo seu ciúme patético, usou seu poder para manipular o inspetor Matias e abafar a investigação, tudo para destruir o Alexandre. A senhora não queria justiça, doutora. A senhora queria vingança. Isabela jogou as cópias no capô do carro dela. Enquanto a senhora brincava de coração partido, um bandido ficou solto e um homem inocente foi afastado. Como isso vai ficar no seu currículo quando eu levar isso direto ao corregedor? Isabela se virou e foi embora, deixando Maria Clara tremendo, olhando para os papéis que provavam sua conduta antiética. Naquela mesma noite, Alexandre esperou por Matias. No estacionamento escuro da delegacia, o mesmo onde o inspetor o vigiara. Quando Matias destravou seu carro, a voz de Alexandre veio da escuridão. Boa noite, delegado. Matias deu um pulo, a mão indo instintivamente para a arma que Alexandre não tinha mais. Alexandre, o que está fazendo aqui? Você não pode... Isso é violação. Eu não sou mais seu delegado, Matias. Sou o homem que você ajudou a destruir. Alexandre saiu das sombras, não com raiva, mas com uma calma mortal. Você se sente bem, sentado na minha cadeira, sentindo o poder. Eu fiz o que era certo, eu vi os encontros, o favoritismo, era minha obrigação com a instituição. Matias tentou se justificar, mas sua voz falhou. Alexandre jogou a pasta com as provas de furtado no capô do carro de Matias. O contrato da caixa postal. O recibo da joia, datado de antes de Isabela sequer sonhar em denunciar. Sua obrigação ou sua inveja? Alexandre sibilou. Você foi usado, Matias. Você foi o peão perfeito no jogo de Ricardo e no ciúme doentio de Maria Clara. Você não viu um policial quebrando regras. Você viu um homem que tinha o respeito que você nunca conseguiu em 20 anos. E você o apunhalou pelas costas. Matias olhou para os papéis, seu rosto cinzento sob a luz fraca do poste. A data da compra, a caixa postal, a armadilha. A verdade o atingiu como um trem. Ele não fora um herói, fora um fantoche. Parabéns, inspetor, Alexandre disse, recuando para as sombras. Eu vou provar minha inocência. E quando eu voltar vou me lembrar exatamente de quem você foi quando esta delegacia mais precisou de um homem de verdade. Matias ficou sozinho no estacionamento, as provas da sua estupidez em suas mãos, o peso da traição e do arrependimento começando a esmagá-lo. O peso daquelas provas era o peso da própria consciência. O inspetor Matias passou a noite em claro, na cozinha de seu apartamento modesto, com os papéis da investigação paralela de Alexandre espalhados sobre a mesa. A cópia do aluguel da caixa postal, datada de semanas antes da denúncia. O recibo da joalheria online. A armadilha estava nua, e sua própria estupidez, sua inveja mesquinha, estava exposta sob a luz fria da lâmpada da cozinha. Alexandre estava certo. Ele não fora um defensor da lei. Fora um peão. Um peão no jogo de um criminoso e no ciúme de uma promotora. A instituição que ele jurara proteger fora manchada, não por Alexandre, mas por ele. Ao amanhecer, Matias tomou uma decisão. Ele não era um homem mau, apenas um homem fraco que se deixara envenenar. E havia apenas uma maneira de se redimir. Ele não fez uma ligação anônima. Ele se vestiu com seu melhor terno, foi à sede da Corregedoria Geral e pediu uma audiência de emergência com o corregedor-chefe. Ele entrou na sala, sentou-se e fez uma confissão completa e formal. Ele admitiu sua inveja, admitiu ter seguido Alexandre. Ele entregou a foto que tirou no café, mas desta vez no contexto correto. Eu o segui, doutor.
E eu não vi um casal em um encontro romântico. Eu vi um delegado preocupado e uma vítima aterrorizada. Mas a parte mais pesada de sua confissão foi sobre Maria Clara. Ele detalhou a conversa na sala de café. A forma como ela o manipulara, como ela usara o termo aventureira e o convencera a vazar informações internas para salvar a instituição. Ele admitiu ter sido o vazamento para o blog de notícias, alimentado por ela. Ele estava se entregando, mas estava levando-a junto. No mesmo dia, o dossiê de Alexandre e Isabela chegou, por meio de um advogado de confiança. Quando o corregedor-chefe colocou os dois conjuntos de provas lado a lado, a confissão interna de Matias e as provas externas contra Ricardo, a verdade se tornou inegável e assustadora. O caso contra Alexandre não era fraco, era uma farsa completa. A corregedoria agiu com a velocidade de quem tenta apagar um incêndio antes que consuma a casa. A primeira cabeça a rolar foi a de Maria Clara. Ela foi convocada para uma reunião de rotina e se viu diante de 3 corregedores e da confissão de Matias. Sua arrogância desmoronou. As provas de sua manipulação e obstrução da justiça eram irrefutáveis. Uma investigação formal da Ordem dos Advogados do Brasil foi solicitada no mesmo dia. Seu prestígio, construído sobre anos de intimidação e poder, dissolveu-se em horas. Ela foi vista saindo do prédio pela porta dos fundos, o rosto pálido e os olhos vermelhos, não mais uma promotora de elite, mas uma mulher em desgraça. O segundo foi Ricardo. Com as provas dos golpes anteriores fornecidas por Isabela e os dados da armadilha da joia, o pedido de prisão preventiva não foi por perseguição, foi por denunciação caluniosa, fraude múltipla e estelionato. Uma equipe de operações especiais, designada pela própria corregedoria para evitar qualquer contaminação de Matias, o prendeu em seu apartamento de luxo. Ele não estava com medo, estava ao telefone, rindo, provavelmente com seu próximo alvo. A surpresa em seu rosto quando a porta veio abaixo foi a primeira e única vitória de Isabela. Ele foi levado, e desta vez não havia fiança. O terceiro foi Matias. Sua confissão o salvou da expulsão, mas não da punição. Ele foi rebaixado, perdeu o cargo de inspetor-chefe e foi transferido para o arquivo morto, um setor administrativo no subsolo do prédio do governo, onde passaria o resto de seus dias carimbando papéis, uma sombra do poder que tanto cobiçou. E então veio Alexandre. 2 dias depois, um carro oficial parou em frente ao seu prédio. Um oficial entregou-lhe um envelope. Dentro, não havia uma intimação, mas um pedido formal de desculpas da corregedoria, a anulação completa da sindicância e sua reintegração imediata e com honras. No dia seguinte, a delegacia estava em silêncio absoluto. Os policiais da recepção, os mesmos que haviam sussurrado sobre Isabela, estavam perfilados e em posição de sentido. A porta se abriu. Alexandre entrou. O uniforme estava mais impecável do que nunca. A autoridade que ele carregava não vinha mais apenas do cargo, mas de uma tempestade que ele havia enfrentado e vencido. Ele caminhou pelo saguão, os passos ecoando. Ele passou pela sala que fora de Matias, agora vazia, e parou em frente à sua porta. A placa delegado interino havia sumido. Em seu lugar, polida e brilhante, estava a sua, delegado-chefe Alexandre. Ele entrou, sentou-se em sua cadeira, o couro familiar rangendo em boas-vindas. Sua honra estava restaurada. Sua carreira estava mais forte do que nunca, mas ele não ficou. Ele tinha um último protocolo a seguir. Ele dirigiu, não para casa, mas para o apartamento de Júlia. Bateu na porta. Isabela atendeu. Ela estava no meio de caixas. Vendo-o ali de uniforme, o distintivo brilhando no peito, ela levou as mãos à boca. Lágrimas de alívio puro escorreram por seu rosto. Ela não disse nada, apenas se lançou nos braços dele. O abraço foi tudo. Foi segurança, foi promessa, foi alívio. Ele a segurou com força, o rosto enterrado nos cabelos dela, inalando o cheiro dela, a única coisa que o mantivera são. Acabou, ele sussurrou contra a pele dela. Acabou. Ele a afastou gentilmente, segurando o rosto dela entre as mãos. O beijo que se seguiu não tinha o desespero da noite da armadilha. Era lento, profundo e cheio de certeza. Era um beijo de recomeço. Você voltou,
ela disse, a voz embargada. Eu vi a notícia sobre o Ricardo. Obrigada. Não, ele disse, os olhos castanhos fixos nos dela, a intensidade agora suavizada pela ternura. Nós fizemos isso, juntos. Eu não teria conseguido sem você, Isabela. Você foi mais forte que todos eles. Ela sorriu entre as lágrimas. Então, o que acontece agora, delegado? Ele sorriu, o raro e genuíno sorriso que transformava seu rosto. Bom, quando você veio à minha sala pela primeira vez, eu te fiz uma pergunta que não tinha nada a ver com o caso. Isabela corou, o calor subindo ao seu rosto mesmo depois de tudo. Eu me lembro, sobre a minha impressão do atendimento. Exatamente, ele disse a voz baixa. E agora eu tenho uma segunda pergunta para você. E de novo, não tem absolutamente nada a ver com o caso. Ele soltou uma das mãos dela e enfiou-a no bolso da calça do uniforme. Isabela prendeu a respiração. Não era uma algema, nem um documento. Era uma pequena caixa de veludo. Alexandre, o homem mais imponente que ela já conhecera, o delegado que fazia criminosos tremerem, ajoelhou-se no meio da sala de Júlia, cercado por caixas de papelão. Isabela, ele disse, a voz grave agora carregada de uma emoção que ela nunca ouvira. Você entrou na minha delegacia como uma vítima, mas me ensinou sobre coragem. Você foi minha emergência pessoal, meu caso mais importante. Você arriscou tudo por mim. Eu não quero mais ser apenas o seu protetor. Eu quero ser seu. Você aceita se casar comigo? Ela não conseguiu falar. Ela apenas assentiu, chorando e rindo ao mesmo tempo, e o puxou para cima. O sim dela foi selado em um beijo que prometia o futuro, alguns anos depois. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas de uma casa acolhedora, com um pequeno jardim. O cheiro não era de desinfetante e medo, mas de bolo de laranja e café fresco. A porta da frente se abriu, e Alexandre entrou. Ele não usava mais o uniforme azul escuro. O terno cinza chumbo e a pasta de couro denunciavam sua nova posição. Ele havia sido promovido. O promotor de justiça Alexandre chegava em casa. Estou em casa, ele chamou. Isabela saiu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Ela estava mais linda do que ele jamais a vira. A fragilidade dera lugar a uma confiança serena. Como foi o tribunal, doutor promotor? Ela perguntou, um sorriso brincando nos lábios. Ele afrouxou a gravata e a puxou pela cintura para um beijo lento. Cansativo. O réu era escorregadio, mas nós ganhamos. Ele olhou ao redor. Onde está nosso pequeno furacão? Isabela sorriu e colocou um dedo nos lábios. Em trégua. Ela o levou pela mão até o quarto dos fundos, decorado em tons de amarelo claro. Lá, dormindo profundamente em seu berço, estava a pequena Clarice, um anjinho de cabelos castanhos e bochechas rosadas. Alexandre passou o braço ao redor dos ombros de Isabela e os dois ficaram observando a filha, o símbolo vivo do amor que eles construíram. Quem diria? Isabela sussurrou, encostando a cabeça no peito dele, sentindo a batida constante de seu coração. Que a nossa família começaria com a minha boca grande naquela recepção de delegacia. Alexandre riu baixo, um som que agora vinha fácil. Ele beijou o topo da cabeça dela. Começou porque você foi imprudentemente honesta. Ele corrigiu, a voz cheia de amor. E eu fui profissionalmente curioso. Ele a apertou olhando para a filha e depois para a esposa. A investigação havia terminado. A verdadeira vida havia começado. E assim termina a história de Isabela e Alexandre aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama, que começou com um comentário ousado e se transformou numa grande luta por justiça e amor, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes. Então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.